está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Oncology, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Oito horas 11 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face e pelo YouTube. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast, que aí você pode ouvir na melhor hora do dia, aí no seu smartphone, na sua Smart TV. Acho legal isso, e eu faço muito lá em casa. Você vai no YouTube, pela sua Smart TV, acessa o YouTube, que é o futuro da comunicação, Rolando, esse sistema híbrido, né, que a gente chama de rádio, TV, internet, e é por aí. E a televisão também no mesmo sistema, vai para celular. Hoje você pode ver que as emissoras abertas já estão também no celular. É mudança qual? Você tem comércio, você é empresário, você sabe, se não tiver, aliás, você tem muito tempo, não tiver delivery eficiente, você perde metade dos seus clientes, sei lá. Você deixa dinheiro na mesa. Não é verdade? Verdade. E aí, você vai na sua TV aí, coloca lá no YouTube, e no YouTube pesquisa Folha FM de Campos. Vai aparecer o Folha no Ar para você assistir também na melhor hora do dia. São 8 horas 13 minutos. Hoje, o Folha no Ar que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e RadMed Diagnósticos por Imagem, tudo funcionando hoje. Está conversando com o Orlando Portugal. O Orlando Portugal é presidente do Fundecam, Fundo de Desenvolvimento de Campos. Falamos muito sobre esse fundo aqui agora. E também presidente do Partido Republicanos. Vamos falar sobre política um pouco agora, Orlando. Na sua visão, né, de um presidente de um partido, também importante nesse cenário político polarizado que nós temos no país, né? Eu vou trazer logo aqui para você analisar uma pergunta que eu fiz no bloco passado. Será que a direita, né, hoje ainda comandada pelo bolsonarismo, em pesquisas políticas, volta ao comando do poder no país? Mas deixa eu, antes de fazer essa pergunta, Orlando, o Renato Carvalho está colocando aqui, ó, bom dia a todos. Sobre o feriado, Cláudio, ano que vem será quarta Tiradentes e sexta São Jorge, semana quase perdida. Orlando, deixa eu, fora da pauta aqui, só quebrar esse protocolo. Cara, que aí é polêmica, é São Jorge, eu também sou devoto de São Jorge, enfim, na religião afrodescendente, ele é Ogum, então assim, é muito popular, muito querido.
Não deveria ter. E é o padroeiro do estado do Rio. Era inevitável que você criasse esse feriado. Não poderia ter pensado nisso antes, porque já tem o 21 de abril que é Tiradentes. Claudinho, deixa eu falar para você, é difícil você opinar na questão religiosa, né? Cada um com sua fé, cada um com sua devoção. Mas quero dizer para você o seguinte, nós que trabalhamos na área empresarial e que geramos emprego, que pagamos impostos, isso para o Estado, e quando o feriado é nacional, é um dia a menos de trabalho, é um dia a menos de arrecadação nacional ou estadual, tá? Que é um preço alto ao final do mês e ao final de um exercício anual. Tá? Isso é o que eu quero te falar. Eu não estou aqui para dizer se é certo ou se é errado, tá? Mas se você parar para fazer uma comparação com os países desenvolvidos, tá? Pelo amor de Deus, eu não quero falar sobre fé das pessoas. Os países desenvolvidos e sérios, tá? Não têm essa quantidade de feriado nacional, nem muito menos estadual. Porque se não entrar hoje um governador, tá? No estado do Rio de Janeiro, e se ele achar por bem que tem que homenagear todos os santos, o estado do Rio de Janeiro não vai trabalhar. Tá? Por outro lado, existe no governo federal um movimento da escala de 6x1 para 5x2. Isso é uma outra coisa que vai dar um impacto econômico, porque quem sustenta o país são as pequenas e médias empresas hoje, tá? Que elas não suportarão. Mas quem está lá em cima discutindo essas questões, eles não têm a vivência e não têm a capacidade de entendimento. Aí você vai falar assim, bom, você acha que um deputado federal não tem capacidade? Ele não tem a capacidade de entendimento, porque ele não vive na pele o que nós vivemos aqui embaixo, pagando nossos impostos para sustentar toda uma máquina, tá, federal do jeito que a gente sustenta, onde recolhe 20, gasta 25. Então, eu não quero... Pode ter entendimento eu só quero dizer o seguinte, político. Eu só quero dizer o seguinte. O peso da política sobre a aprovação ou reprovação de uma PEC como essa. Eu falo sempre isso. Isso é até um jargão meu. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Acabou. Orlando, vamos lá. A pergunta é pronta. A direita volta ao comando dessa nação depois do surgimento de Flávio como representante dessa direita. Eu vou dizer direita bolsonarista, porque o Caiado também é de direita, o Zema, o Ratinho Júnior que saiu, enfim. Essa coisa de bolsonarismo que está muito vivo ainda, então você tem que ter cuidado na hora de colocar para não ficar achando que você está deixando de lado e pode ser só um esquecimento, e não é. Então você tem hoje os representantes, né, que estão colocados aí, como a gente já falou aqui, e também tem esse representante da direita bolsonarista que cresce assustadoramente para os opositores em torno de 10% depois que foi abençoado pelo pai. Que ele foi lançado, ninguém acreditou. Né? Pensou que fosse uma transição para apagar os lançamentos de candidatura. Acalmar os ânimos de Michele Bolsonaro, enfim. E, na verdade, ele ganhou corpo, ele emplacou, e se você perceber, quem comenta muito isso aqui em termos de detalhe de número, a Luiz, um crescimento de 10% num país como o Brasil é uma São Paulo. Então, assim, em um período de tempo tão curto, e ele não para de crescer. E aí tem um outro fator que eu tenho observado, a comunicação do governo Lula é muito ruim. É o que eu vou me limitar a falar da comunicação sem falar das outras áreas. Não é ruim lá. Sim, mas aí você vem
trazendo a comunicação que não acerta. Foi feita uma pesquisa sobre o imposto de renda aprovado dos 5 mil. Era o sonho do brasileiro não pagar imposto até 5 mil, foi debatido, foi discutido, aprovou-se. Hoje, 66% de que ganha até 5 mil e que pagava imposto até ano passado, não vai pagar ano que vem, não sabe dessa lei, não conhece essa lei ou não surtiu nenhum efeito na vida dele. Isso é comunicação. Estou falando de cadeira, como você pode falar também como empresário, como comerciante, você conhece muito da onde você vê, onde você está. E aí, cara, assim, a comunicação não acerta, não tem como você fazer as coisas acontecerem. Garotinho ganhou a vida pela comunicação. Verdade. Pergunto a você, hoje o governo Lula cresceu em desaprovação. Está em 53% que desaprovam, 52% desaprovam o seu governo na última pesquisa da Quaest, de 9 a 13 de abril. Como que você projeta esse novo cenário apresentado por esses números e por essa configuração que a gente trouxe aqui? Claudinho, olha só, desculpa eu chamar de Claudinho, porque à vontade. Tão comum chamar de Claudinho. Rapaz, né? eu me sinto mais novo do que eu já sou. Claudinho, olha só. Everton olha para Beto. Quando eu falo que eu tô novo, é inveja. Não, porque ele pinta cabelo. Não quer... Não, ele não. Quem pinta o cabelo dele é a esposa dele. Não. Ele não pinta cabelo, não. Até porque não conseguiu. Compra os produtos lá na farmácia Vieira. Aí, vamos lá. Política é como nuvem, né? Cada dia está de uma maneira. Do jeito que chegar o céu na eleição é que vai determinar. Tem alguns fatos que a gente não pode desconsiderar. O Ciro Gomes, ele está no PSDB. Ele está muito bem cotado para ser governador do Ceará, tá? Mas existe uma parte do PSDB que gostaria que ele viesse à presidência da República, tá? Ele não se manifestou, não deu retorno e tal, mas é um bom quadro. É um bom quadro, tem conhecimento, tem experiência, tem vivência, tem competência. Eu não estou dizendo para você que se ele viesse eu iria votar nele, não. Eu estou dizendo que tem coisas que podem acontecer, né? A nuvem. O Lula, na minha concepção, ele não é candidato. Isso Orlando, né? Eu estou falando Orlando, eu acho que ele não vai terminar a história política dele com uma derrota no sufrágio das urnas. Ele vai sair como presidente do Brasil, tá? E vai fazer toda a biografia dele como presidente do Brasil. Vai pegar todas as mazelas, jogar no lixo, vai pegar tudo que ele fez ou acha que fez de bom e vai escrever a sua grande biografia, tá? Quanto ao Flávio, eu até conheço o Flávio pessoalmente, essa questão do bolsonarismo, eu acho que é uma onda que já está acabando, tá? Embora seja Flávio Bolsonaro, tá? Porque as pessoas querem algo diferente. O que eu quero para o meu país? O país não vai fazer nada por mim mais, mas vai fazer pelos meus filhos e pelos meus netos. Então eu tenho que ter um programa de governo, eu tenho que ter um discurso de governo, tá? Eu tenho que ter um legado do já feito para que eu confie para depositar o meu voto. Porque uma coisa é o voto do Orlando cidadão, outra coisa é o voto do Orlando presidente de partido, que hoje eu estou no Republicano, tá? Mas já passei por Solidariedade, já levei 26 dias no PSDB, entendeu? Então, eu vou dizer para você, é o que as pessoas de bem querem. Aí fica aquela questão assim, você é de direita ou você é de esquerda?
Depende. Eu sou do jiló ou eu sou da banana maçã? Eu sou da banana maçã, porque eu não gosto de jiló. Tá? Agora, se a esquerda, que é o PT, né, que é o PSOL, que é o PCdoB, PCB, essa sopa de letrinhas, como é o caso da direita, tá? A gente tem que entender o seguinte: partidos políticos, tá, não representam a totalidade das pessoas que a compõem. Que nós temos bons quadros no PT, nós temos bons quadros no PSB, no PCdoB, nós temos bons quadros, mas elas estão naquele partido, tá? Então, vão lá, nem direita nem esquerda. Eu quero me definir pela conjuntura da experiência, do legado e da proposta. Seja ela de direita e seja ela de esquerda, tá? Ou seja ela de centro. Eu acho que ainda no nosso país você só pode disputar uma eleição se você tiver filiado a um partido político, né? Mas o meu sentimento é que tem que ser de uma maneira diferente e nós vamos caminhar para isso. Lá na frente nós vamos ter republicanos e democráticos. É o futuro. É o futuro. Nós não estamos preparados ainda para isso. Como nós tínhamos lá atrás. Era Arena e MDB. Tá? Houve uma transição para fazer várias letrinhas, e o futuro é chegar a 2 partidos. 2 ou 3 partidos no máximo. Eu acredito nisso. O senhor falou um pouco aí do governo Lula. Queria perguntar qual a sua avaliação sobre a gestão Lula, desses últimos quase 3 anos e alguma coisa. Vou dizer para você, irmão, Everton, parece até que eu estou na mesa de bar batendo papo, né? Everton, vou dizer para você, eu fui eleitor do Lula. Lá nos anos, quando ele veio pela primeira vez, perdeu, segunda vez perdeu, na terceira vez ele ganhou. Eu não votei nele, porque o discurso dele já tinha mudado e eu já não acreditava mais nele, né? Mas voltando à sua pergunta, se eu não tenho responsabilidade com os gastos da minha casa, né? Se eu não tenho responsabilidade de controle do meu entorno, se eu não tenho possibilidade de diálogo por convencimento de ideias com o Congresso, com o Senado, e se eu tiver que usar sempre moeda de troca, ele não me serve para nada. E ele só traz mazelas ao Brasil. Tá? As mazelas ela se refletem no IPCA, que está alto, ela se reflete nos juros bancários, como que a gente paga muito mais de juros aos bancos, eu estou falando do país, paga muito mais de juros aos bancos, do que aplica no nosso desenvolvimento econômico. Tá? Até quando nós vamos dever? Porque hoje é muito fácil. Você emite título de Tesouro Nacional e põe dinheiro a rodo. Você recebe 20 e gasta 25 todo mês. E quem paga a conta não é ele. Quem paga a conta somos nós que estamos aqui na ponta, tá? Trabalhando de 6 às 10, 6 às 11 da noite, gerando emprego, tá? Passando por todas as adversidades empresariais que a gente passa, pagando todos os impostos que eles criam, tá? Para bancar esse jogo temerário que eles fazem em relação a todos nós, tá? Eu vou dizer para você que
a Selic do jeito que está, a quantidade de benefícios. Eu não sou contra os benefícios, pelo amor de Deus, quero que você me entenda isso. Eu não sou contra os benefícios, mas procura alguém para trabalhar. E vai ser a coisa mais difícil do mundo. Porque ele tem hoje o Bolsa Família, o Bolsa Aluguel, o Bolsa Gás, o Bolsa Energia. Ele tem todos os benefícios sociais para que ele vai sair de casa para trabalhar para quê? Para produzir para quê? Porque se tem eu e vários empresários nesse país que trabalhamos de sol a sol para pagar uma carga tributária enorme ao governo, tanto estadual como federal. Essa é a resposta. Então, mazelas do governo Lula são todas. Agora vamos caminhar um pouquinho, vindo para o nosso estado. Vamos embora. Nós temos a disputa para senador. Cláudio Castro lidera, contudo, está inelegível. Vai andar através de liminar. Sob júdice, né? Vai concorrer sob júdice. Acho que já está quase cristalizada essa decisão. É verdade. E como você analisa o pleito para as duas cadeiras do Senado Federal aqui no Rio? Rapaz, tem alguém que me surpreendeu como senador. Eu vou dizer para você, o senador, ele hoje está tão distante da gente, né? Muitas vezes você não consegue nem mensurar o trabalho dele, porque está muito longe, né? O deputado estadual e federal, você está mais perto dele. Agora o senador normalmente está muito longe. Quem me surpreendeu nesses últimos 4, 5 anos foi o senador Portinho. Se eu puder, se ele tiver a vaga, né? Mas eu acho que sim, porque ele está no mandato, que o mandato não era dele, ele é substituto, né? O senador Portinho, ele me surpreendeu positivamente. Então, nós vamos votar em 2 senadores, né? Então, hoje, nós temos... Orlando, tenho uma admiração pelo senador Portinho, pelo trabalho dele, tá? E o republicano vai lançar dois candidatos. Até agora, 2 pré-candidatos, né? Um é o Vaguinho e o outro é o Canela, se eu não me engano, né? Mas é pré-candidatura e, como eu falei, é nuvem. O cara é pré-candidato hoje, mas não sabe se lá na frente vai acontecer o que está previsto hoje, né? As janelas partidárias já acabaram. Então, eu acredito que a gente vai ficar... Mas Orlando, vou ficar mais ou menos nesse contexto. Você acha que porque são 2 cadeiras, só pegar a carona no Everton aqui, na pergunta dele, são 2 cadeiras, são duas aí, e assim, se você for perguntar ao povo hoje, como disse o próprio Bruno aqui, né, Solé, da Real Time Big Data, perguntar na fila do pão, quem que ele vota para senador, ele dá uma mãozada, não sei quem é senador, não sei quem eu vou votar para presidente, para governador... E como você disse, senador é uma eleição muito fria, muito distante. Agora, são 2 cadeiras. São 2 cadeiras. Você acha que a direita... Porque o projeto da direita no Brasil, e aí não é só a bolsonarista, como diz, tem um projeto de eleger o número maior de senador, porque senador interfere. É o único caminho que você tem para conseguir caçar, por exemplo, um ministro supremo. Do STF. Os intocáveis. E aí eu te pergunto... Porque hoje no estado do Rio, o cenário é majoritariamente conservador, que se diz direita conservador. Os últimos números, né, aí não de pesquisa, mas das eleições, mostram isso. Tanto de Bolsonaro no Rio, quanto da própria onda, como você disse o ainda. Rio de direita.
O Rio é direita. Campos oscila um pouco, mas ainda assim Sim, também. a grande maioria é direita. Dos 22 municípios do Norte e Noroeste Fluminense, acho que só tem um prefeito da esquerda. Depois eu vou pesquisar isso e até a gente conversava isso com o Vladimir. Recentemente, até naquela escolha de partido, por isso que ele foi para o PL também. Um dos motivos. Mas você acha que o Senado, a direita consegue fazer 2 cadeiras, levando em conta que você tem aí a veterana Benedita, né, também disputando uma dessas cadeiras? Eu acho muito difícil a Benedita ganhar. Única, aliás, ou não? É a única. Dos 7 governadores, dos últimos 9 governadores, ela e Marcelo foram os únicos que não foram presos ou caçados no estado do Rio, tá? Deixa eu só te falar. Na Benedita eu não acredito que ela leve. Que ela leve a cadeira. Embora. Porque, exemplo, ela não vai conseguir fazer 50 mais 1. Né? Até porque o Rio é de direita. O estado do Rio é de direita. Eu acredito que a gente faça dois senadores de direita. Se o Cláudio Castro vai ou não, depende do STF, depende do TSE, né? Tribunal Superior Eleitoral. E se ele ganhar, ele leva, é uma outra questão. Porque é assim, tudo hoje, quando é judicializado, está arriscado de passar lá os seus. Agora não vão ser mais 8 anos, né? Agora só vão ser 4. Só 4, né? Acabou a farra dos 8 anos, agora é só 4 para o Senado. Eu acredito que está arriscado o Cláudio ganhar, porque tem uma estrutura, porque ele fez, a máquina fez com que ele tivesse essa projeção. Está arriscado ele ganhar, assumir sob júdice e ficar lá 4 anos e não ser decidido. E ficar normal. É muito normal no Brasil, né? Então, no caso da CEPERJ, demorou aí 3 anos e tanto para ser O Rodrigo foi reeleito. Não, foi eleito com o caso da CEPERJ. Levou 3 anos e alguma coisa para ser julgado. Não, e você tem um outro. Aí é aquela história que você falou. Se deixar, a gente não faz nem intervalo. Mas vamos direto, então, para a gente fechar, para sacramentar aqui. Não, e aí tem um outro fator. Depende do STF, porque o governador, ainda governador, agora como pré-candidato a senador, o Cláudio Castro, ele cresceu aonde? Ele vinha mal avaliado, governo mal avaliado, o caso CEPERJ para estourar, como estourou. Só que ele fez aquela operação no Alemão e na Penha, mais de 121 mortos, 117, né, da comunidade, 4 policiais acabaram morrendo também naquela operação. E aí ele ganha o crédito e ressurge ali com uma aprovação extraordinária, com intenção de voto, inclusive, para senador muito grande, aparece bem. Só que agora nós temos um outro fator, como você disse, das nuvens aí, muito do Magalhães Pinto. Couto pode melar tudo. Que hoje, por exemplo, o desembargador que comanda o estado do Rio de Janeiro já demitiu mais de 638. E são, nessa mesma faixa aí de trabalho, ele agora quer ainda fazer uma auditoria nos contratos de prestação de serviço acima de 1 milhão. Então, isso pode dar muito ruim. Se ele pegar gosto... Eu falei que ele já pegou. Se ele pegar gosto... Eu conheço esse negócio. Olha só, o que nos deixa assim hoje muito satisfeitos em relação ao procedimento do desembargador, atual governador do estado, que ele já está fazendo uma varredura, tá? Uma varredura para entender o que é o governo do estado. Já fez mais de 600 exonerações, né?
que eu não acredito, como ele não é político, ele não está buscando banda A, banda B, banda C, tá? Ele está buscando enxugar a máquina conforme a necessidade de pessoas para o trabalho, tá? Para desenvolver o Estado. Está pedindo a todos os secretários uma relação de todos os contratos desenvolvidos, organização e método de cada secretaria, quem faz o quê, quantos funcionários tem, como que é. O objetivo é diminuir em torno de 30% os cargos hoje atualmente distribuídos. Então você vê uma seriedade, e se ele pegar gosto, irmão, e for candidato, o tabuleiro muda de novo. Não, você já diz ele ser um pré-candidato aí também ao governo? Pode acontecer. Rapaz, eu não sei. É a primeira vez que eu ouço. Ele não Mas queria. olha só, desde o momento que você falou que ele já está pegando gosto... Eu olhei, rapaz, você sabe que a gente tem... ué. Esse negócio de radialismo, comerciante, você fica meio que... vira meio psicólogo, né? Você entende os gestos. Isso é bom, né? Como todo ser humano, é bom você entender os gestos das pessoas. Até porque comerciante, você está no balcão, o que acontece? Você vê um cara quando entra, você vê a postura dele, você sabe se... Enfim. E a impressão que a gente tem até agora dele... Eu olhei, eu vi outro dia ele... austeridade, naquela reunião com os prefeitos. Tranquilidade. Teve uma reunião boa com os prefeitos agora. Eu soube, bastidor, tá, Everton? Só para a gente fechar aqui, o do Couto, que o governador, ex-governador, teve lá no gabinete dele para conversar com ele alguns assuntos e falou: rapaz, ó, cuidado, não vai demitindo todo mundo, não. Tipo assim, tá tipo aquela criança que fez uma besteira e fica escondido, né? Não mexe aí não, mamãe. Eu acho, sim. Se ele pegar gosto, não sei. A direita do Estado do Rio de Janeiro entender que seja algo para prosseguir. Olha só, ele é um desembargador, não é? Uhum. Witzel era o quê? Witzel. A Witzel era juiz. Era juiz. Naquele momento, a virada de mesa é porque o Estado do Rio de Janeiro queria alguém sério. Mas embora não conhecesse o trabalho do Witzel, né? Agora, o Estado do Rio de Janeiro vai conhecer a condução do desembargador por alguns meses. Quem sabe? Mas você acha que poderia haver uma troca de ruas pelo desembargador, por Couto? Amigo, olha só, tudo pode acontecer. Inclusive nada, né? Inclusive nada. Mas eu entendo. Por exemplo, se tiver a eleição tampão aí, cara, eu tenho a minha preferência. Né? Eu tenho a minha preferência. Agora, se não tiver, vai ser eleição direta, só o desembargador vai ficar até lá, outubro, nas eleições, né? Vai ficar até dezembro. Porque, na verdade, ele não fica até outubro, ele fica até 31 de dezembro. A gente está falando outubro não. Como vai ser, a gente não sabe. Quem vão ser os candidatos, a gente não sabe. A única certeza que eu tenho hoje é o seguinte: Campos hoje tem um candidato a deputado estadual, que é o meu amigo Tiago Virgílio, ele é candidato pelo Republicano e pré-candidato, por favor. É só em função da lei. Pré-candidato pelo Republicano, vai ter o nosso voto, o nosso apoio e a do nosso partido. Essa é a única certeza que eu tenho. E tem certeza também que vai ser uma boa escolha para o nosso município. Antes de chegar a deputado, nós vamos falar sobre deputado, eu queria já então colocar o cenário de governador. Desenhar o que está aí. Pode, é o que a gente falou, podem surgir outros nomes. Vários. Até, posso falar, Cláudio? Qualquer um de nós aqui. Se você tiver filiado a um partido... eu não estou. Não, se você fosse filiado a um partido, poderia ser candidato a governador. Republicanos não me chamou, não quis... cara, sim, quem tiver filiado a um partido pode ir, até as convenções. Desde o momento que tenha o aval do presidente nacional e estadual. Pronto. Mas o cenário que nós temos hoje,
E aí a última pesquisa feita traz aqui os seguintes nomes. Para 14 de março foi publicado lá no blog Opiniões do Aloysio Abreu Barbosa, há 6 meses da UNA, Paes lidera governador e Castro a senador. Vamos lá. A intenção de votos nesse primeiro cenário aparece aqui, Eduardo Paes, 46% dos votos de intenção. Douglas Ruas, 13%. A diferença de pontos percentuais é de 33%. Ítalo Marcilli, 5%. Wilson Witzel, com 5%. William Siri, aparece com 3%. Bombeiro Rafa Luz, 2%. Nulo Branco, 10%. Não sabe, não respondeu, 16%. Aí vem uma outra situação que é também interessante de analisar, que é quando aparece André Siciliano, num outro cenário. Eduardo Paes cai só um pontinho, 42%. Douglas Ruas cai um pouquinho também, 11%. André Siciliano, que seria o PT diretamente, 9%. Ítalo Marcilli, 5%. Wilson Witzel mantém os 5%. William Siri, 2%. Bombeiro Rafa Luz, 2%. A situação aparece mais aqui, clara, da seguinte forma. Rapidamente aqui, só na espontânea, tem um dado aqui que é preciso levar em conta. 64% não sabe ou não respondeu. Então, assim, todas essas pesquisas são reais, são pesquisas feitas e a gente fala, a foto, é aquele dia que tirou a foto. É o Photoshop. A gente só vai entender a política e fazer a análise dela certinha quando a gente tiver o Photoshop do dia da eleição. Mas aqui já desenha o cenário atual, que é o que eu dizia, é a foto de agora. Se a gente tirar uma foto agora, amanhã a gente pode cortar o cabelo, pode pintar o cabelo. Se você entender, pode trocar de roupa. Se você entender que Eduardo ele está muito bem na cidade do Rio de Janeiro, né? Dentro das pesquisas a nível estadual, ele está 42%? 42, 43%, de acordo com o cenário apresentado. Mas se você tem 74%, 64%, que não se definiu, o Wilson Witzel, ele estava com 9% quando ele foi para o segundo turno. Ele virou, foi uma onda, virou em uma semana, 15 dias, virou, ele foi ao segundo turno. Então, e ele estava lá embaixo. O dia que ele veio a Campos, rapaz, a Folha foi lá recebê-lo na rodoviária, aí tinha gente que estava na reportagem, na equipe, né? Pô, tem que ir lá falar com esse cara, só está com 1%. E tinha 1% ou menos de 1%. Ele aqui é 1%. E ele virou... E virou governador. Mas você acha que isso ainda é possível acontecer essa hora? Porque eu acho que sim. Ele pegou aquela onda bolsonarista muito no alto. Eu acho que sim, porque na época do voto escrito, Macaco Tião liderou lá no Rio de Janeiro como prefeito. Foi mesmo, cara. Não desfazendo da pessoa, mas São Fidélis elegeu o pipoqueiro da praça. Tá? Ali foi um repúdio grande também do eleitorado. Não desfazendo da pessoa, pelo amor de Deus. Não, é fato. É fato. Então as coisas, olha só. Blandino pipoqueiro. Tem um slogan que chama o seguinte, até quem usava isso era Zezé Barbosa. Quando o povo quer, ninguém segura. Quando o povo quer, ninguém segura. Hoje, segura, porque nós temos uns intocáveis que seguram. Porque você fala aqui, você fala alguma coisa, eles vêm em cima de você, né? E aí você vai falar assim, a gente vive numa democracia ou numa ditadura? Que por muito menos, lá na ditadura, as pessoas morreram, as pessoas sumiram. Uma realidade. Hoje nós temos um grupo de intocáveis que foram indicados pelos presidentes que por lá passaram. Eles não estão lá por mérito, estão por indicação e fazem o que querem. Então, fica aqui só um repúdio.
Não, à vontade. E tem ainda, só para fechar aqui, você acha que decide primeiro turno, segundo turno? Eu repito, o Bruno Soler, da Real Time Big Data, os institutos de pesquisa sérios que a gente trabalha aqui, tem importantes pontuações aí para Eduardo, aquela coisa toda, como a gente falou, mas tem os indecisos também que a gente lembrou aqui. E ele disse que se engana quem pensa que vai ter eleição fácil no Rio. Como que você projeta a definição dessa eleição? Primeiro turno, segundo turno? Não, segundo turno com certeza segundo turno. Primeiro turno não dá se primeiro turno, tá? A gente não, até em função de 64 pessoas, 64% do eleitorado não tem um posicionamento em relação ao seu candidato, né? Nós temos muitos candidatos aí que não serão candidatos, nós temos vários candidatos que não estão incluídos nessa lista. Tem isso também. Tem vários candidatos que não estão incluídos ainda. As convenções ainda vão acontecer e muita coisa pode mudar. Orlando, agora para a gente caminhar para o final, como você projeta a eleição legislativa, deputado estadual e federal aqui na região norte e noroeste? Você acha que a região, as regiões, consegue eleger quantas cadeiras? Bem, nós hoje temos de estadual no norte e noroeste, tá? Nós temos 3 cadeiras estaduais. Jair? Não. Hoje nós temos Carla, Bruno e Thiago Rangel, né? Nós temos entrando para estadual a ex-prefeita de São Francisco, nós estamos entrando para estadual pelo republicano Tiago Virgílio, e todos os outros devem vir à reeleição. Campos dos Goitacazes Campos, já teve um momento que teve 4 deputados estaduais eleitos em Campos, tá? Porque nós temos um colégio eleitoral com possibilidade de fazer 4 estaduais, como já fizemos uma vez, tá? E a federal, nós temos algumas indefinições, né? Mas eu tenho o ex-prefeito Vladimir Garotinho é candidato a deputado federal. Pré-candidato, sempre pré. Até as convenções pré. Só para pré-candidato a deputado federal. O rigor da lei, né? Pré-candidato a deputado federal. Eu acredito que pelo trabalho desenvolvido, não só aqui no nosso município, mas como toda a articulação que ele tem no norte e no noroeste fluminense, ele tem uma eleição dura, mas ao mesmo tempo com probabilidade de ganhar. Temos o Caio que vem pela 5ª ou 6ª vez candidato. Tudo que foi candidato até agora, ele não conseguiu uma eleição, um sufrágio positivo, né? Ele só é deputado federal porque ele é o 4º ou 5º suplente lá. E o Eduardo Paes saiu puxando todo mundo até chegar à vaga dele. É um bom garoto, tá? Tem uma história política de família pelo Arnaldo Viana, né? Eu conheci Caio muito pequeno, até porque eu fui muito amigo do pai dele. Tem o Caio, deixa eu ver o que mais. Na região que a gente vê hoje, temos aí o Garotinho que a gente não sabe. Não, ele agora lançou, oficializou. O quê? A pré-candidatura a governador. A pré-candidatura oficializou no seu blog lá, no seu. Mas temos que esperar a convenção, né, para ver se isso vai acontecer. Aí que eu te falo, se o Garotinho for pré-candidato e for o candidato a governador do estado, a partir das convenções, não dá primeiro turno nunca. Não dá primeiro turno nunca com o Eduardo Paes. Isso a governador, entende? A governador não dá primeiro turno nunca. Se caso ele não venha governador, venha deputado federal, nós temos a probabilidade
de nós termos dois candidatos a federais eleitos, né? E poderia ser o pré-candidato Vladimir e o pré-candidato Garotinho, eu não tenho dúvida disso. Tá? Porque nós já elegemos 3 candidatos de Campos a deputado federal. Antônio Garotinho, Clarissa Matheus de Oliveira e Paulo Feijó. Sim. Tá? Nós já elegemos 3 aqui. Então, política não é o presente. Política é o que já aconteceu numa cidade onde o número de eleitores era bem menor do que nós temos hoje. Tá? Então, a gente precisa fazer um arranjo, um trabalho político para que a gente consiga realizar todos os desenhos políticos. Tá? Isso é o que a gente acredita. Mas até a convenção, Cláudio, pode mudar muita coisa. Pode mudar muita coisa. A única coisa que eu ainda acredito que não vai mudar, e eu acredito na eleição, é do pré-candidato Thiago Vigílio. Você tem Bruninho, né? Você tem a Carla, hoje que são pré-candidatos com mandato, e tem ainda o Thiago Rangel, que concorrem à reeleição. Desses que são considerados de Campos, a Carla tem o título domiciliado aqui e o Bruninho tem o título domiciliado em São João da Barra. Mas teve 42 mil votos só em Campos. A Carla diz quase 18 mil votos só em Campos. Então, assim, você tem ainda, e aí é preciso levar em consideração a liderança política do grupo Bacelar. Você tem um nome aí, não se sabe ao certo. Eu não sei qual o nome seria. É o Marquinho. Não sei. O Marquinho, parece que o Marquinho seria candidato a deputado federal. Ainda não tive essa informação. Podemos até já ouvi conferir. Isso aí nos bastidores. A informação que eu tive é que a família não ia lançar direto. Enfim, mas é tudo extraoficial e coisa para a gente apurar, então, com essas lideranças. Mas eu não tenho dúvida ainda de que tem esses votos aí e que não vão ser jogados assim ao vento de qualquer maneira. Então, não tenho dúvida disso. Mas por isso que a gente sempre fala, é uma nuvem, hoje é de uma maneira, amanhã é de outra, e aqui no térreo, a gente tem que fazer no trabalho e alinhando conforme as coisas vão mudando. Se a bola estiver rolando, né? Fica mais fácil. Se estiver quicando, fica mais fácil. Mas o mais importante de tudo isso, olha só, eu sempre digo o seguinte, independente dos candidatos, eu acho que a gente tem que fazer a política do bem. Se a política não for voltada para o bem das pessoas, Cláudio, de nada adianta a gente estar aqui. Não. De nada adianta. Elas precisam ter proposta para saúde, educação, segurança, infraestrutura. Quer ver só, Cláudio? Vou dizer, eu li semana passada que já foi para fazer o projeto executivo da EF-118. A EF-118 vai ligar o Porto de Vitória a Nova Iguaçu, passando pelo Porto do Açu. É uma estrada de ferro. Isso é redenção para o nosso estado, para o nosso interior. É redenção. E aí, porque isso é federal. Porque quando você vê a vergonha que nós temos de uma estrada ceramista que já está quase um ano fazendo, você começa a desacreditar nos atuais candidatos ao Senado, ao governo do estado. Como que o Douglas Ruas, por exemplo, que é candidato era secretário das cidades, não fez uma intervenção no DER para que houvesse aqui uma rapidez, uma eficiência numa obra como essa, e é uma obra porcaria, porque é pequenininho. Então, mas lá não interessa para gente. Se eu sou governador de 92 municípios. Por que a contratualização do Estado com os hospitais para algumas cidades do nosso Estado
são de vários milhões, e para nossa cidade não é. Já que nós somos cidade polo, em relação à região. Porque, olha só, uma coisa, o Cláudio, é você conhecer seu presidente do Fundecam. Eu sou o presidente do Fundecam. Mas eu sou cidadão. Como cidadão, eu permeio em todas as áreas que são de fundamental importância do nosso município, para que eu tenha conhecimento. Até porque eu vivo aqui, eu trabalho aqui, a minha estrutura é aqui. Então, se eu não fizer o comparativo, pelo amor de Deus, aí você vai falar assim, Douglas Ruas quando? Para mim, nunca. Para mim, nunca. Se ele não olhou pela minha cidade, quando ele foi secretário das cidades, como que eu posso ver ele como meu governador? Essa estrada de ceramista só pode ser piada. Teve até vereador que foi para lá gravar vídeo defendendo que o subsolo ali, o solo não sei o que. Esquece. Conversa fiada para... Esquece. Aqui. O Exército faz estrada em qualquer lugar, faz ponte em 24 horas, 48 horas em qualquer lugar. Toda estrada que eu conheço do Brasil é feita de pare e siga. Aqui não teve hora nenhuma para e siga. Não pode, porque o terreno... E aí você vai aqui na Arthur Bernardi, você vê a desgraça que os caminhões estão fazendo, que eles precisam passar, porque a economia continua a girar. Tem que passar. O porto funcionando, e nós temos que aguentar. Não só prejuízo material na pista, no asfalto, mas perigo para as pessoas transeuntes. Sobretudo o perigo, porque quem está num caminhão, num ônibus, as pessoas não entenderam isso e vamos ter mais problemas agora com essas bicicletas elétricas, é que é impossível o motorista conseguir ver os pontos cegos. É verdade. Um ponto cego não tem como ver. Você vê o caminhão, infelizmente, teve uma Julieta, aquela que fala, aquela coisa, atropelou uma pessoa, passou por cima, mas não estava vendo, não foi... Ele está arriscado nem parar para socorrer porque não viu. Não sabe, o máximo que fez foi um barulho, um negócio muito, muito, muito perigoso. Orlando, são 9h02, fechou aí, ô Everton? Fechamos hoje. Amigo, te agradecer por hoje, desejar boa sorte para você sempre e dizer que é sempre um prazer recebê-lo aqui, papo bom hoje também, mais uma vez. Torcer para dar tudo certo para a gente aí, que a gente possa estar na próxima aqui também. Eu sempre falo o seguinte, nós somos fruto do que nós pensamos, do que nós falamos. Eu não tenho dificuldade em colocar a minha opinião, sempre que sou perguntado em relação a isso. Quero dizer para vocês que Campos segue no mesmo ritmo, não muda o ritmo. Esse é o meu entendimento como cidadão e como presidente do Fundecam. Agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui e sempre à disposição de vocês, para o que vocês precisarem. E a todos os nossos ouvintes, vou deixar aqui mais um chamamento. O Fundecam ele está nos altos da rodoviária Roberto Silveira, mas também vocês podem acessar o Instagram do Fundecam, tá? E qualquer dúvida pode se direcionar lá no Fundecam ou fazer contato com os telefones que nós temos também no Instagram para tirar as dúvidas de vocês. O município, o Fundecam, tem recurso para empréstimo, juros de 2% ao ano para táxi, CPF empreendedor e microempreendedor individual, 2% ao ano. E para empresarial, 6%. Tá? Muito mais agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e vamos trabalhar aí, porque hoje é dia, embora a gente não trabalhe, hoje é um ponto facultativo no município, mas nós temos nossas empresas para a gente tomar conta também e nós vamos para lá agora para trabalhar. Tem as coisinhas para fazer. Ô Everton, obrigado por hoje também, semana aí picotada, mas estivemos juntos aqui na bancada. Valeu, semana que vem a Luiz vai estar aqui nesse revezamento, né, a partir de terça-feira, e a você, mais uma vez, obrigado aí pela semana. Amanhã tem já o Folha da Manhã, bem cedo nas bancas, o impresso bem cedinho nas bancas e nas casas dos assinantes também. Obrigado, Nogueira, obrigado, Orlando, pelo bate-papo de hoje, obrigado, Beto. Então, bom final de semana para todos os ouvintes, Agora você tem que dar o endereço dessa feijoada que você vai, né? Para levar a gente. Ele vai para uma feijoada agora.
Tem feijoada? Mais tarde. Vai até ter é? a feijoada aí. Eu tô sabendo disso não. Ele Tô falou levando aqui no bolada. intervalo aqui. Rapaz, Chegou da água na boca. Agora, quer ver? Pode ver na minha agenda. Tem gente pedindo para limpar terreno. É um negócio triste, rapaz. A feijoada ninguém te chama, né? Não, só chama rico. Aquele facão amolado que você tem em Facão casa. grande, você viu lá, né? Outro dia foi um feriado aí, eu achei que você falou um sábado, sei lá. Eu falei, rapaz, tô cortando umas árvores aqui, um negócio aqui, tá nada, tá dormindo. Eu mostrei a ele, falei, olha o facão aí, ó. Ó, gente, aqui, bom final de semana. Hoje é sexta, né? Então a gente volta na segunda-feira. Obrigado ao Orlando, ao Everton, ao Beto, a você que nos acompanhou até aqui. Obrigado, tenha um ótimo fim de semana. A gente segue por aqui com música a partir de agora, informação, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem.